A gente precisa dizer que não é possível diferenciar um isômero onde o nitrogênio está ligado a dois grupos etílicos ou um isômero que o nitrogênio está ligado a um grupo metílico e um grupo propílico, porque os sinais esperados são exatamente os mesmos, entendeu? Você não pode simplesmente dizer, é um ou outro, ou um dos dois, ou nenhum dos dois, entendeu? Eu comecei por um caminho de procurar o sinal da carbonila, que eu tomei, para ver se seria uma primária, porque eu enxerguei um dubleto aí no 3108 e 3078. Só que, seguindo com as características da amida, a ligação C-O da amida, ela tem um sinal forte entre 1700 e 1630, que aqui não é o caso desse sinal forte. Então, eu precisei descartar essa ideia de amida e partir para outro. Aí, eu já tinha feito IDH, que deu 5, e isso aí me deu mais ou menos o norte, mais uma vez, pela quantidade de carbonos e hidrogênios, de que seria um outro ciclo. Aí eu pensei nas 3 duplas do anel, uma do próprio anel e uma outra ligação dupla, que seria essa fora do anel, né? Aí, voltando para descrever os picos, tem um pico em 3078, que ele é um pouco mais intenso aqui logo na esquerda, que ele é um sinal de estiramento da ligação CH, de aromático. Ele é um sinal médio a fraco, que caracteriza essa ligação. Então, já tem um check aí no aromático. Confirmando isso, eu tenho bandas harmônicas em 1908, 1808 e 1772, no valor de 74. Ela me indicaria as 3 duplas que estão nesse anel. Nesse caso aí, está sobrando as ligações que o NO2 faria. Aí eu vou para as características de outros picos. Aí eu vejo outros 2 picos fortes de estiramento, no 1521 e 1347, que eles é um sinal do grupo nitro. Eles se confundem com o sinal do aromático, você vê que tem outros vários picos próximos a eles, que é exatamente isso que ele fala, do que confunde com o aromático, mas você vê que eles são bem mais... você consegue visualizá-los bem, que é em 1521 e 1347. E eu juntei essas 3 informações, que para mim ficaram claras, assim, de que talvez não houvesse tanta dúvida, e eu cheguei na formação do nitrobenzeno. É exatamente isso mesmo. A fórmula dá um pouco a entender também, né, a fórmula molecular, mas o caminho que você fez foi muito correto, né? Através do IDH, você já começou a ter uma ideia de que se tratava, assim, de um anel aromático, né? Você observou as harmônicas também ali na região, ali um pouco abaixo de 2000, que é entre 2000 e 1600, né? Tem as harmônicas ali. O estiramento de CSP2H na região do 3000, né, que é característico de aromático, né, e os sinais característicos também do grupo nitro, são 2, né, que é sinais fortes, um em 1521, outro em 1347, você pôde observar também, né, faltou sinalizar também os estiramentos de CC aromático, né, mas como você já tinha essa informação meio que embutido, você falou também que estava ali meio misturado com o nitro, tá tranquilo, né? Que eles estão ali naquela região lá, eu anotei aqui, 1610, 1589, 1466, são esses picos aí referente ao CC aromático, né? E faltou, na verdade, você definir, você definiu, na verdade, por lógica, né? Mas você poderia também chegar à conclusão que se trata de aromático monossubstituído, né? Pela deformação na região lá antes do 1000, né? Um pico em 794 e um pico em 703, né? Que é característico de CH aromático, do dobramento fora do plano, monossubstituído, né? Mas tirando essa informação que você acabou não trazendo, até por questão de lógica, de já ter ideia, contar carbono, contar nitrogênio, oxigênio aqui, era monossubstituído, você acabou não trazendo, mas é bom sempre, quando a gente vê um aromático, né, você buscar essa informação, né?
para saber se é monossubstituído, se ele é dissubstituído, se ele for dissubstituído, se ele é orto ou metopar, entendeu? Nessa região aqui, abaixo de 1.000, entre 850 até 650, você consegue distinguir isso. Tirando isso, está perfeito sua análise. As bandas harmônicas, elas geralmente são picos, elas têm uma região específica, né, que é justamente essa região que você está vendo aí, entre 2.000 e 1.600, né? E geralmente elas conseguem não só nos indicar, é como se fosse um dentinho mesmo, não é nada muito grande, tá ligado? Não é um pico forte, é geralmente fraco, e ela consegue nos indicar até a substituição do anel, né? Tinha um esqueminha que mostra a aparência das bandas harmônicas, né, para vocês começarem a se familiarizar também. Mas geralmente essa aparência aí, tá vendo? Esses picos assim variáveis, às vezes tem um só, que isso já indica, geralmente, se eu não me engano, é o para substituído, entendeu? Você consegue, nem sempre você consegue identificar a substituição do anel, mas pela presença das harmônicas, que é sempre nessa pegada, nos próximos aromáticos que tiver, você vai conseguir visualizar também, você já consegue deduzir que se trata de um anel aromático, entendeu? Eu não sei se foi coincidência, mas nos dois que eu fiz, eles tinham os mesmos valores, esses picos. Pronto. Porque geralmente nessa região aí, entre 2.000 e 1.600, a região das harmônicas. Não, o que eu falo é que os 3 picos tinham o mesmo valor. Pela região das harmônicas, você consegue ter uma ideia, nem sempre vai dar para ver, entendeu? Mas, tipo, da substituição do anel, né? Aqui, tá vendo? As harmônicas sempre vão ter nesse sentido assim, vão ser tipo uns dentinhos assim, nessa região entre 2.000 e 1.667, entendeu? E a depender de como está distribuído esses picos, né? Você consegue observar que você consegue qual é o grau de substituição do anel, né? No caso dela, foi o mono, vocês estão conseguindo observar aqui como é que ele traz aqui nesse material. Eu vou lá para a questão, e a gente vai ver que não é necessariamente lá, mas é bem parecido, tá vendo? Quando para, você observa um pico similar a esse daqui, tá ligado? Um maior e um menorzinho, entendeu? E o meta por aí. É um indicativo, não é a forma mais simples de você observar se é mono, se é di, se é orto, se é meta, se é para, entendeu? Mas é um indicativo, entendeu? A melhor forma de se observar é observar isso, observando também lá na região que eu falei, entre 850 a 650, que você também consegue observar, que é justamente essa região que ele traz aqui na tabela, né? Que é sobre a deformação fora do plano CH, né? Então, unindo essas duas análises, você consegue ter mais precisão para dizer o nível de substituição daquele anel aromático, né? Mas a presença da harmônica já indica que está se tratando de uma aromática harmônica, justamente esses sinais aqui, tipo, nessa região de 2.000 e 1.600 aqui, ó, no de baixo. Aqui, por exemplo, vocês conseguem observar a harmônica nesse exemplo aqui? Pronto, isso é a mesma coisa aqui. Então, por exemplo, a gente nem fez a análise, que é o próximo. Isso aí, mas... esse aí é mono, né? Exatamente, entendeu? Mas você já começa a ter uns indícios de informação, entendeu? Você vai fazer assim na próxima questão, mas as harmônicas já nos dão uma... Oi. Essa questão, por exemplo, eu ia falar justamente na hora que fosse resolver ela, porque ela tem uma questão nessas harmônicas, que o valor do pico não está ali exatamente onde está na tabela, né? Onde a tabela está descrevendo. Ele, tipo, varia para cima. E é por isso que eu questionei. A gente tem que ter também um discernimento, não é exato. Ele pode passar daquele intervalo que dão para gente. Nesse caso aí, essa questão acontece isso. Eu fiquei em dúvida se ele é dissubstituído ou se ele é monossubstituído, porque na verdade ele tem lá o valor de 777 e só vai até 770 o monossubstituído. Então, eu fiquei na dúvida, entendeu? Por causa do valor. Então, pronto, você está falando aqui na região de cá, né? Isso, me perdoe. Pronto, as harmônicas, elas são aqui, elas não passaram do 2000, no caso. Eu consigo definir a substituição do anel aromático tanto por aqui, nas harmônicas, quanto por lá? Nas harmônicas nem sempre é tão visível, né? Mas foi o que eu mostrei aqui
esse material aqui, né? Tá vendo aí aqui agora? Tem um indicativo, né? Pela forma que as harmônicas estão no espectro, entendeu? Que você Aí, pode tirar, pular, entendeu? Mas geralmente o mais preciso mesmo é pela impressão pela zona digital. que você estava olhando, exatamente. Só que aí, observando os dois, você tem uma certeza maior, né? Mas é isso, se por exemplo, se lá, num valor menor, tá indicando que é monossubstituído, mas aqui nas harmônicas eu vejo que ele é dissubstituído. Aí você vai ter que analisar os valores também, né? Porque, cadê a tabela? Só te falar uma coisa, existe uma zona da parte de identidade da molécula que é bem interessante para a parte de aromáticos, que nessa parte mesmo que está mostrando aí no Pavia, ela fala da zona entre mais ou menos 500 e 1000, lá embaixo, no cantinho do espectro, que mostra um padrão de bandas de desdobramento. Desdobramento não, de deformação. Elas têm alguns sinais específicos que ajudam a ver se o aromático é monossubstituído, dissubstituído. Eu sei que a zona de identidade não é um lugar para a gente ficar olhando sempre, mas uma vez que você já tem certeza de que a molécula é um aromático, já sabe mais ou menos como é que ela está distribuída, dá para você ir lá na parte de identidade e confirmar com esses picos, entendeu? Pronto, é justamente isso aqui que eu estava falando. Tem valores que você pode acabar, sim, por ser uma região próxima, né, que é o caso do monossubstituído, com o de meta, né? Só que aí, tipo, se você analisar as harmônicas vai te dar uma certeza do que é, entendeu? Porque tem uma relativa diferença entre os sinais da harmônica do mono em relação ao meta, entendeu? Então, tipo, não vai fugir e, por exemplo, eles nunca vão divergir. Não deveria, né? Entendeu? Tipo, eu não afino nunca porque eu não vi todos os casos, entendeu? Mas geralmente não. Porque esse material, essa análise que a gente faz, é geralmente baseadas em estudos, né? E esses estudos mostraram que não. Pronto, aqui eu estou no Pavia, na parte de aromáticos, e essa aqui é uma outra zona, aquela que eu estava comentando com vocês, que ajuda muito na hora de saber se ele é monossubstituído de, se por acaso, como ele ficar bem na dúvida se é mono ou substituído, ele pode vir aqui, nessa parte, e confirmar por esses sinais. Normalmente, esses sinais têm uma intensidade legal, dá para vocês conseguirem ver. Você pode ver que aqui o monossubstituído tem esses dois sinais, que esse é de stronger, é de forte. Então, eles são dois sinais fortes nessa área. Já os dissubstituídos têm outros sinais bem diferentes, que dá para você separar. Esse é o C8H8, né? O IDH dessa molécula é 5, igual a 5. Também é um indicativo de anel aromático. Fazendo análise funcional desse espectro, o primeiro pico que eu já localizei foi o 3082. Tem um dubleto ali, que é um carbono sp2 aromático. Então, ele tem diversos picos que denotam ali desse carbono sp2 que está ali no anel aromático, né? Então, o característico de um anel aromático, a gente tem vários picos moderados aqui, perto de 3000, denotando esse carbono sp2. Bem, agora, em relação à substituição desse anel aromático, aí a gente vai observar ali na parte mais anterior, e eu observei que ele tem dois picos, em 777 e 690. Nesse momento, eu fiquei na dúvida, porque se eu for me basear só no valor exato, ele é dissubstituído 1,3. Se eu for me apegar ali ao valor. Mas, observando a estrutura da molécula e a possibilidade, você já descarta a possibilidade dele ser dissubstituído. Porque, tipo, ele tem o anel aromático, as ligações duplas e ainda tem uma ligação dupla fora. Não tem como você encaixar uma ligação dupla num substituinte com dois substituintes nessa molécula. A ressonância, pela regra da ressonância, ela não tem como encaixar. Então, eu já descartei a possibilidade de ser substituído por isso, e não pela questão do valor. E aí, logo,
constatando isso, eu percebi que ela é monossubstituída e realmente o valor é bem próximo. Então, eu considerei que esse 777, ele está ali próximo de 770, então considerei ele como monossubstituído por isso. Mas só por essas informações, eu já concluí que é um anel aromático que tem uma ligação dupla no substituinte, e esse substituinte, ele é um etil, com uma ligação dupla, né? Então, essa substância, ela é o estireno. Tranquilo, Eric, é o estireno mesmo, né? Para quem não sabe, o estireno é justamente o que ele falou, é um anel aromático de 6 membros, né? Com um substituinte que é um grupo vinil, né? Então, que é no caso C dupla C, né? Que foi justamente o sinal que faltou você observar, né? Que é o sinal de C dupla C, que é na região entre 1680 e 1620, né? Nas minhas anotações aqui, eu anotei 1630, o sinal de C dupla C vinílico. Ok? E fora isso, pelas harmônicas, você consegue perceber também que já dá um indicativo de ser monossubstituído, né? Como eu mostrei ali naquela imagem. Essa questão, ela tem 2 pontos que deixam em dúvida. Esse ponto de 1630, mas aí você descarta porque você sabe que não é a carbonila, né? Mas se tivesse a carbonila aí, automaticamente já... Não é isso? Se tivesse oxigênio, né, você poderia ter... Mas geralmente os sinais de carbonila é um sinal bem mais intenso do que o sinal de C dupla C, entendeu? Esse sinal de C dupla C, ele é um aromático, então são vários sinais também, não é isso? Não, esse sinal aqui é sinal C dupla C vinílico específico, entendeu? Na tabela aí você tá com a... E esses outros sinais aqui, por exemplo, tem um pico aqui que é 1496. Esse aqui é o CH3? Tem um pico também, na verdade esqueci de falar para você. Tem os picos de C dupla C, você tá com a tabela aberta? Aromático, que é justamente nessa região assim, que são de 2 a 4 bandas, entendeu? Que nessa região entre 1600, 1580, 1500 e 1450. Você vai ter diversos picos que são justamente de C dupla C, só que o C dupla C do anel aromático, entendeu? Que já é diferente daquele sinal que a gente viu do C dupla C do grupo alceno. É do vinílico, no caso. Isso, tá, o primeiro que eu falei antes foi do vinílico. Já mais para baixo, que é aqueles sinais ali próximos, tá entendendo? Abaixo do 1600, são sinais de C dupla C aromático. Na tabela, que são de 2 a 4 bandas, né? No caso, 2 a 4 sinais, aproximadamente próximo de 1600, 1580, 1500 e 1450. Entendeu? Você tá com a tabela aí para... Sim. Essa questão, ela pareceu simples na hora que eu li assim. Eu falei, já de cara, eu falei, não é aromático. Mas aí você fica muito na dúvida, porque, tem esses detalhes, né, que podem complicar. Sua análise, de maneira geral, foi correta, né? Foi logo analisando características de CSP2H de anel aromático, né? Que é o estiramento lá na região dos 3.000, né? Faltou analisar somente o do vinil, o estiramento do C dupla C vinil, né? Comentar também do C dupla C do anel aromático, entendeu? Que é o estiramento na região entre 1600 e 1450, entendeu? Que geralmente você vai ter de 2 a 4 picos, entendeu? Mas tirando isso, sua análise, digamos que quase completa, entendeu? Mas, por exemplo, sem verificar esses sinais, você já chegou na molécula, né? Então, se você já tem, tipo, sei lá, acredita 70%, 80%, você acredita de chance que seja essa estrutura, porque você não saiu procurando sinais que faltou, tá ligado? Tipo, você observar o sinal de C dupla C, os sinais de C dupla C aromático, entendeu? Você sabia que tinha um C dupla C de alcênio e um C dupla C aromático, entendeu? Você poderia buscar, e isso vai te ajudar, entendeu? Porque às vezes a gente não precisa observar todos os sinais. O que me ajudou nesse ponto de eu saber que tinha uma ligação dupla fora do anel aromático foi o IDH. Porque o anel aromático, ele é 4, não é isso? Isso. Então, se era assim que eu sabia que tinha uma ligação dupla fora do anel. Só por isso, não foi pelo sinal, não. É porque, na verdade, ele comenta apontando, né, que, tipo, alceno e a RH, né? O C dupla C ele diferencia assim. Mas é em regiões diferentes, né? Do alceno ele é um pouquinho
mais para cima é de 1680 até 1620, enquanto o aromático ele é de 1600 até 1450, de 2 a 4 bandas, né? Essa questão, para mim, o mais rico nela, né, foi observar a importância de calcular IDH, né? Entender, de você começar calculando IDH, né? Porque pelo IDH você chegou em muita coisa. Tipo, antes mesmo de começar a analisar pico por pico, entendeu? Tem pegadinhas aí que você pode se confundir, né? Com calma, analisando também, somando todas as análises, análise do IDH, análise de cada pico específico, você consegue chegar na resposta, né? Mas, enfim, todo mundo ficou claro essa questão aí, gente? Ó, como tem um oxigênio nessa fórmula, ó, então a gente vai calcular primeiro o IDH antes de qualquer coisa. Calculei, deu 4. Deu 4 de IDH? Deu 4. Pronto. A gente sabe que o IDH é 4, isso sugere que possa ser que tenha um anel aromático. Então, primeira coisa, seguindo um esquema... Pela Constituição, a quantidade de C indica também quantidade de C, quantidade de hidrogênio, indica também anel aromático. Já tem o sinal de OH também. O valor do pico da carbonila está abaixo, 1613. E o intervalo é 1630 até 1800. Neste caso, então, eu desconsidero a presença da carbonila, porque eu já estou vendo ali uma banda grande da hidroxila, do álcool, né? Do álcool primário. Então, já presumi que não é uma carbonila, e essa informação já confirmou. Qual é o IDH de novo? 4. Essa fórmula aqui, C7H quanto? H8. 8. Mas eu estou com uma dúvida agora. Você falou que descartou a carbonila por causa do sinal em 1000 e quanto? O sinal está fora do intervalo. Começa em 1600. Mas como é que no IDH você espera uma carbonila e o anel aromático? Me explica aí, que é isso que eu não entendi. Por isso que eu perguntei o IDH. Não, tipo, na verdade eu só estava reforçando. Explicando o meu raciocínio. Não, entendi. Porque, tipo, como a gente está respondendo, aí eu estou só descrevendo o meu raciocínio. Talvez não, entendi. Os Não, colegas tá possam... correto. É porque eu acho que eu me... Aí eu fui explicar por que eu excluí a carbonila. Porque, tipo, eu já tinha visto o sinal do OH, já sabia que poderia ser um anel aromático, né? E pelo número de carbonos, não tem como ser uma carbonila e um anel aromático. Mas o sinal, fora do intervalo, confirmou isso. O sinal em 1225, que possa estar relacionado, aí ele se confirma lá, que é justamente um carbono ligado ao hidroxila. Que aí tem um pico lá em 3.296, que está dentro desse intervalo de estiramento do OH, um sinal forte. Então, constatado que é um álcool, ou um fenol, melhor dizendo, então a gente vai seguindo aqui a interpretação do esquema. Então, não tem... Então, com relação aos sinais do C-C. Esse sinal na faixa de 1600 pode indicar a ligação CC de aromático, aí confirma a questão que a gente falou com relação a C no aromático de fato. Então, a gente pode confirmar a questão de ser um fenol. Entendeu? Tranquilo. E mais, na tabela tem indicativo para diferenciar, a gente até viu mais cedo. Essa parte da... Desculpa, pode falar. Pode falar, você confere lá na tabela e você vai conseguir ter esse sinal também, né? Eu acho que os sinais não estão exatos. Por exemplo, tá entre 1435 e 1460. Eles fogem, não é 1500 nem 1450. Mas eu posso já considerar ali o C-C esses valores? Eu anotei aqui o 1599, o 1513 e o 1463. Entendeu? Como sinais do C-C. Que ele pode ser de 2 a 4 bandas, entendeu? Aí eu anotei esse... Como aromático, né? Oi? C-C de aromático. Isso, esses valores aí são referentes dessa forma. à região do aromático, entendeu? Para ser uma alcena, é um pouquinho mais para cima. É acima de 1630, se eu não me engano. Deixa eu ver. Mas não é em banda, né? O do alceno é um sinal só. É um sinal só, exato. Entendeu? Esse sinal na faixa de
acho que aí 2940, no final de tudo, pode indicar também o sinal de metila, além do metileno, né, O substituinte? isso, só o substituinte, só como da metila. Mas nesse caso aí, o substituinte vai ser uma metila ligada a uma hidroxila, não é isso? Pelo isso é uma sinal, coisa você não consegue informar, né? Por esse sinal, no caso. Ó, então, seguindo o esquema, É uma ligação CC, no caso. os carbonos Metila. sp2, 3100 e 3000. Eu vejo um sinal ali de 3000, de 58, que é forte a moderado, que é o valor do estiramento dos carbonos sp2 do aromático. E para ver se ele é monossubstituído, eu tenho que confirmar ali no pico de 740, que está dentro do intervalo de substituir. Vamos lá, vamos acalmar aqui. Vamos tudo aqui. O que é que a gente concluiu até então, né? Vamos para adiantar e a gente conseguir terminar. A gente concluiu, então, que se trata de um anel aromático, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, tem a presença de uma hidroxila aqui na região de 3.000. Isso daí, eu estou falando só o que vocês falaram, beleza? Uhum. Entre 1.600 e 1.450, que são referentes ao C dupla C de aromático, né? Que são de 2 a 4 bandas, não é isso? E que ele comentou sobre esse sinal aqui próximo do 1000, que é o sinal de CO de hidroxila, ok? Ou éter, né? Mas é o sinal de CO. C5-isó. É o estiramento de C5-isó. Não, a gente já tinha visto as bandas dos carbonos sp2, os sinais ali sim, de verdade. 22, e eu já estava verificando os valores dos substituintes, que aí eu já verifiquei dois valores, 740 e 703, correto? Ok, deixa eu verificar aqui. Você falou 740 e 703. 703. Ok, você tem essa possibilidade. Ok, você está enxergando isso. O indicativo de um monossubstituído, ou seja, ele só tem um substituinte. Pelo número do IDH, eu já sei que ele não tem nenhuma ligação dupla fora do anel. É um metilfenol. Essa é a substância que a gente está analisando. Mas aí a gente tem que analisar também a posição do metil com relação à hidroxila. Exatamente, Thiago. E se é um metilfenol, ele não tem como ser monossubstituído. Aí, essa é a grande dificuldade que eu tenho, identificar a posição na cadeia, entendeu? Vamos lá. Vocês conseguem enxergar as harmônicas aí também? Se ele é metil, então significa que a hidroxila não está ligada no carbono do anel. Ela está Mas ligada. ele pode ser 1, 2, 3 metil, pô. 1, 2 ou 3, entendeu? A partir da hidroxila. Porque se você está falando de um metilfenol, então pode ser orto, para ou metametilfenol, Exato. entendeu? Ah, entendi, perdão. Aí tem que ser naquela outra tabela que você está Ou falando. 2 ou 4. Né? Você pode verificar pelo valor ali na região da impressão digital, ou analisar a harmônica também, ou os dois, né? É isso. Pelo esquema simplificado, a gente só chega até aí. Sim, vocês falaram sobre sinais de CH3, falou, não foi? Falei. Pronto, e o Thiago falou. Tranquilo. Vocês chegaram realmente na estrutura, né, que é o metilfenol, né? Eu vou passar aqui, só tirando a parte final, que a gente vai fazer juntos daqui a pouco. Só tem uma informação, que é um álcool, não é isso? E eu tenho aqui o sinal em 1105 de um álcool secundário. Eu vi em 1105 um sinal de estiramento. 1105 de estiramento da ligação CO. CO de álcool secundário. 1105. Então, se esse álcool é secundário, a gente já confirmou, então. Agora a gente não tem. Não, ele não é secundário. Ele não Pela é fórmula secundário. nem pode ser secundário. Agora,
Você olhou os diferentes tipos de ligação CO, inclusive arílica, quando tem um anel aromático também perto? Arílica? Uhum. E vocês disseram que tem um anel aromático aí, né? Sim. E aí? Vocês, Vamos lá, Bela. vocês acabaram de falar também que se trata de um metilfenol, né? Então, pelo que vocês apostaram, né? Não teria como ser um álcool secundário, né? Concordo. Não tem carbono para ser álcool secundário. Ah, se bem que... Não tem carbono para ser álcool secundário. Não tem, assim, logicamente, com anel aromático, não tem como ser um álcool secundário. Já descarta o anel, já. Não tem como. Porque E o como anel é que eu mais consigo ver se a ortometal para a partir das harmônicas que você falou, Vitor? Como é que eu consigo ver isso? Como é que você consegue ver? Então, aqui, pelas harmônicas, o que é que vocês acham que esse sinal aqui parece mais desses daqui? Qual vocês diriam? Eu acho que é para. Percebe? Porque aqui tá com um zoom maior, né? Mas, ó, ele desce, sobe de novo. Entendeu? Então, pelas harmônicas, você consegue... É porque é uma visualização complicada, né? Mas, em alguns casos, você consegue determinar, né? Esse caso não é tão complicado não, viu, Dom? É, porque tá Você bem vê claramente nítido. que o mono substituído tem 4 picos ali naquela região. O Di também tem pelo menos 3. O meta. O par é o que é o mais limpo, que só tem 2 picos aí. É como você falou. Tem um mais intenso e o segundo mais humilde, mais ali quietinho na dele. Não tá complicado de ver, não. Tá bem claro, na verdade. Entendeu? Então, se todo mundo consegue enxergar, porque é para substituído. Então, temos um anel para substituído, que necessariamente já também descarta... Na verdade, nem tinha como, né, ser um anel, um álcool secundário, né? Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó. Ele fala que o sinal CO, ele é forte, né? Esse é um estiramento forte. Ok? E aí a gente vai fazer a análise, que a gente quer saber, é a dúvida que vocês estavam, né? Esse é um álcool primário, secundário, já viu que não tem como, né? Já sabe, de certa maneira, que é um fenol, né? Mas a gente vai ver aqui na região CO, ok? Um álcool secundário, 1150, um álcool terciário, e fenol, o estiramento é na região aproximadamente do 1200. Vamos olhar lá no nosso espectro, a região 1200 é esse daqui, ó, que é o 1225, que é um pico 1239. 39 aqui, é verdade. É o pico mais forte nessa região, que é o pico, provavelmente, do estiramento. Calma aí, tem 3 picos dentro desse pico aí, tá bem... Tem 25, 13 e 29, dois juntos. Ele é um pico bem alargado, né? É verdade. Estão vendo aí? Então é isso aí mesmo que o... Não, tá correto. Mas os valores, aí tem que olhar direitinho na tabela, que no computador fica difícil mesmo de ver. Mas é isso, 1213... Ele começa provavelmente em 1200 e vai até 1240, porque ele é largo. Compare com os demais são fininhos. Ele é mais largo, pega uma região maior. Mas deve começar um pouco antes de 1200 até 1240. E é um sinal é do que mesmo? Fenol. De um fenol. Entendeu? Aqui, ó. É o pico característico de ser simples ó de um fenol. Estiramento. Para fechar aqui, depois dessa análise toda, qual foi a estrutura que vocês chegaram? Para metilfenol, exatamente. A resposta justamente é essa aqui. Eu tenho o gabarito, né? Mas o nome é paracresol, né? Que é a mesma coisa, né? Só é o nome usual, né? Do parametilfenol, ok?